tem a venda coberta, você compra o ativo e vende a call. Certo? Bom, tem algumas versões de venda coberta dupla que o cara fala o seguinte: olha, vai lá e vende a put também. Pois é, só que se você vender a put, você está dobrando o seu risco aí. Você comprou uma ação e vendeu uma opção. Comprou ação e vendeu uma opção. Então, se você pegar e vender, né, aumentar, assim, eu vou lá e vou vender uma put, aí você está dobrando o seu tamanho. Quer dizer, você está dobrando o seu risco. Então, você não vai só vender a put. Porque se você vender a put, vamos supor que você colocou lá, comprou uma ação. Você vendeu a put, você comprou outra ação se cair. Então, isso não é uma venda coberta dupla. Você, na verdade, está fazendo uma venda coberta e uma venda coberta com put. Tá certo? A ideia, né, de venda coberta, você vai fazer uma venda coberta com put. Com put, tá certo? Mas aí faria o seguinte. Então, como é que eu faria uma venda coberta com put sem ser daquele jeito de estar comprando mais ativo? Seria eu comprar uma put longa, tá, e vender uma put curta. Porque o que eu estou tentando ganhar aqui? Né? Estou tentando ganhar o quê? A alta do papel, né, e ser exercido, ou fazer a rolagem aqui, ou ganhar a rolagem. Agora, por que eu compraria uma put longa e vender uma put curta? Porque a put longa ela tem pouco desgaste. Ela tem pouco desgaste. Então seria mais ou menos a seguinte ideia. Tá, então vamos lá, vamos supor que eu quero fazer o quê? Uma venda coberta dupla. Tá, então eu vou dar um exemplo aqui, né? Venda coberta dupla. Né? Como é que eu faria isso daqui? Eu faria o seguinte, tá? O ativo está 28, por exemplo. Tá, então vamos pegar aqui um exemplo, aperto. Aperto o quadro, vamos supor, está 28. Aperto o quadro, está 21. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar aperto 4. Tá? Eu vou vender aqui uma A28. E vou vender uma da M28. É isso que eu vou fazer. Só que aqui vai entrar um dinheirinho, certo? Vai estar uma graninha aqui, vou receber eu vou pegar esse dinheiro e comprar uma aqui da X28. Muito provavelmente eu compro aqui uma X28 mais 2 anos para frente. Mais 2 anos para frente. Então, basicamente, seria essa a minha operação. Bom, aqui só pode acontecer duas coisas. Bom, essa operação aqui, se você fizer num ativo como a Ambev, por exemplo, que é muito estacionário, ele é muito bom. Porque vamos lá. Qual que é o grande mal do século? Ansiedade. Meu Deus do céu, ansiedade, tá? Bom, tem gente que fala assim, nunca se vendeu tanto ansiolítico como hoje, né? Pois é, né? Mas antes não tinha tanto ansiolítico para vender também, né? Mas a gente pode dizer que o nível de ansiedade na nossa sociedade tem aumentado significativamente. E a cada momento aumenta. E por que aumenta, né? Olha, eu acho que isso tem a ver com a própria evolução da sociedade, né? As coisas muito rápido, as pessoas não têm mais paciência de esperar, né? Não tem mais paciência de esperar, não porque sejam pessoas assim intolerantes, mas é que o mundo vai muito rápido. A gente pode comparar a quando nós somos mais jovens, né? Mais novos, que a gente pega um ônibus para ir para a escola. Cara, eu lembro, né? Eu não pegava perua para ir para a escola porque eu morava na mesma quadra. Mas eu tinha amigos, né? A gente entrava na escola, a gente entrava às 11 horas na escola. Então, antigamente era assim, né? A nossa escola era assim, era uma escola municipal. Das 7 às 11 era uma turma, das 11 às 3 era outra turma, das 3 às 7 outra turma, das 7 às 11 era outra turma. Eram 4 turnos lá. E inacreditável, tinha pessoa que dava aula nos 4 turnos, nos 4 períodos, né? Tá? Bom, então o que acontecia? Então, eu lembro que o pessoal que morava em bairros nem tão distantes, que provavelmente de carro daria tipo uns 20 minutos, por exemplo, né? Então era 11 horas que entrava, 11 horas que entrava na escola. O cara tinha que pegar o ônibus escolar às 9h40. O cara ficava 1h20 dentro do ônibus, porque dá aquelas voltas, pega um aluno aqui, pega um aluno lá, né? Então a período escolar funcionava assim, né? Só que, independente da nossa idade, a gente aceita aquilo de boa. Fica 1h20 lá no ônibus, sabendo que pode fazer em 20 minutos até a gente numa boa. O nível de ansiedade é menor quando a gente é mais novo, né?
Mas depois que a gente vai trabalhando, vai enfrentando o dia a dia, nós começamos a ter o quê? Um nível de ansiedade aumentado. E isso não é uma coisa assim que tem muito como evitar. O que a gente pode fazer é reduzir um pouquinho o dano e como que nós vamos nos comportar perante a isso. Tá? Perante isso daí. Tá? Bom, então vamos lá. Né? O que acontece quando a gente está vendido numa call? Nós sabemos que é mais ou menos nos últimos 3, 4 dias que a rolagem é melhor. Mas e para esperar até lá? Difícil. Agora tem uma coisa que ajuda. Se você tiver vendido em call e put, então vamos lá. Vamos supor que num dado momento a call está valendo 1,30 e a put está valendo 50 centavos. E você está com aquela vontade de fazer aquela rolagem. Aí você olha assim, cara, ou esse cara vira pó, ou esse cara vira pó, não é? Então você olha para esses 50 centavos aqui e fala, não, isso aqui vai virar pó no vencimento. Ajuda você a controlar um pouquinho essa ansiedade de querer rolar. Ajuda, tá? Agora, vamos ver qual que é o desenrolar dessa operação aqui. Quer dizer, uma venda coberta dupla, você vende call e vende put na linha do dinheiro, pega o dinheiro e compra a put mais longa que puder. Então só pode acontecer duas coisas aí, ou sobe ou cai, tá? Eu sei que mesmo quando você tem uma operação dessas, o que geralmente o pessoal fala? Mas se o mercado começar a cair, você vai sofrer aí, para rolar essa M28. Mas esse cara aqui vai virar pó. Tá? Agora a gente tem que pensar o seguinte, como eu sempre falo, toda operação que nós fazemos, nós temos que ter o quê? Um comparativo em relação à operação original. Tá? Temos que ter um comparativo em relação à operação original. Qual que seria a operação original disso daqui? Eu estou querendo comparar com quem está fazendo o quê? Uma compra a seco, com holder. Essa operação, eu estou comparar o quê? Eu estou comparar ele com holder. Tá? Com holder. Não tem como comparar ele e falar assim, claro, toda operação pode ter problema. Toda operação pode ter problema. Mas o quanto que eu ganho se ele ficar numa faixa de preço, quanto que eu ganho se ficar noutra faixa de preço? Então suponha que você fez essa operação aí. Vamos pegar um exemplo dessa operação. Quem fez foi o Itaú Banco. O Itaú Banco está mais uns 2 anos e meio lá nos 28. Foi até o 22, foi até o 30, foi lá. Né? Nesses 2 anos e meio, quem comprou Itaú Banco foi amassado pelo DI. Porque o DI em 2 anos e meio deu quase 30%, ou seja, o Itaú Banco pagou que uns R$2, R$2,50 de dividendo nesses 2 anos, tá certo? Então deu mais ou menos 8%, 9%, e o CDI foi 30%. E aí? Então você tem que fazer essa comparação. Então se você foi holder no Itaú, por exemplo, cara, infelizmente, infelizmente, perdeu muito feio pro DI. Pode alegar que no longo prazo, tá? Então vamos fazer o seguinte, quem te deixou no DI, esses 28 teria dado o quê? Teria dado aí uns 30%, teria dado quase R$8, tá bom. Então pega essa diferença com os R$2,50 do dividendo, vai dar R$6, pega esses R$6 e compra mais 20% de papel. Né? Então todo o tipo de operação tem que ser comparativo com uma operação original. Tá? Então, comparado com quem vai holder, então vamos pensar assim, então, ao invés de eu ser holder, se eu fizer essa operação, o quanto que eu ganho, o quanto que eu perco? Então vamos lá, vamos pensar no vencimento. No vencimento. Então no vencimento, suponho que lá no vencimento, ele só pode estar acima dos 28 ou abaixo dos 28. Então no vencimento, então vamos supor que seja 29. R$29 no vencimento. Tá no vencimento. Então o que vai acontecer no vencimento? Foi no 29. Então vamos lá, tá? Eu tenho aqui a Petro 4. Essa A28 aqui eu vou rolar para quem? Para B28. Certo? Eu rolo ele para B28. Então vamos lá. Então, Petro 4 mantém a A28. Eu rolo para B28. Eu recebo um dinheirinho aqui. Recebi aí talvez um torno de uns 60 centavos aí. Tá certo? Agora me sobrou a X28. X28 vai ser o meu hedge. Eu tenho o quê? Eu ganhei um hedge, né, para 2 anos. Se o mercado cair, em 2 anos eu tenho o direito de vender a Petrobras no 28. Tá certo? Tenho o direito de vender no 28. Será que eu posso fazer uma outra operação, aproveitar essa X28? Pode. Eu posso, por exemplo, ir lá, aguardar o mercado dar uma caída e vender uma da M28.
Mas no primeiro momento eu já ganho hedge para 2 anos. Tá certo? Eu ganho hedge para 2 anos. Tá? Suponha que tivesse 27. Então, para 27, o que vai acontecer? A 28 vira pó. Eu continuo com a Petro 4, eu vou estar comprado na X28 e vendido na M28. Essa M28 eu rolo ele para M28. E aí eu sou livre para vender novamente uma opção do 28. Tá? Sou livre para vender uma opção do 28. Então eu posso vender, né? E aqui eu fico livre para vender uma call. Tá certo? Eu posso inclusive vender do 28. Então, depois lá do primeiro mês, né, eu faço a minha escolha. Ou eu posso pegar, por exemplo, aqui, essa X28 é o meu hedge, eu posso ficar com o meu hedge, ou posso vender ele e botar o dinheiro no bolso. Tá? Agora, o legal mesmo seria o seguinte: qual que é o sonho do cara que vende a call e a put? O sonho é que num mês fique acima dos 28, transforme a put em pó, e no outro mês fique abaixo dos 28. Eu suponho que tenha acontecido isso. Então, mês 1 tá acima dos 28. E no mês 2 está abaixo dos 28. O que vai acontecer? Eu vou ficar com a Petro 4 mais a X28. E aí é nesse momento que eu começo a poder ter o quê? Uma alavancagem progressiva. Eu começo com uma venda coberta dupla, eu posso começar a ter uma alavancagem progressiva. Tá? Agora, especificamente em relação a esses valores, tá? Não é o ideal para Petro no momento que ele passa. Tá? Então aqui já é uma operação que a gente sabe que ele dá certo, ele fica o quê? Mais ou menos naquela faixa. Então vai ter que ser com ativos que ficam mais ou menos naquela faixa. Tá? Ainda é isso. Tem uma frase, tá? Que é... Bom, eu atribuo ao Juari de Chartres, não sei se alguém falou isso antes, tá? Mas eu ouvi dele, tá? Que no Brasil, tá? Custa barato apostar no intervalo e custa caro apostar na direção. Então, quando você vai para uma operação direcional, geralmente ele é caro. Ele é caro. Você vai comprar uma call, ela é cara. Vai comprar uma put, ela é cara. Vai fazer uma trava de alta, ela é cara. Vai fazer uma trava de baixa também, ela também é cara. Né? Mas por conta do quê? Por conta do quê? Na nossa estrutura de volatilidade. Né? Cada país tem uma estrutura diferente de volatilidade. Na Alemanha, por exemplo, apostar na alta ou na baixa não é muito mais caro do que apostar na estabilidade, por conta da sua curva de volatilidade. Nos Estados Unidos, né, apostar tanto na alta como na baixa também... Em relação ao intervalo, também não é tão significativa a diferença. Mas ainda é mais barato apostar no intervalo. Só que no Brasil é muito mais barato apostar no intervalo. É só a gente ver o seguinte. Quando a gente vai fazer uma trava de alta, e na linha do dinheiro, ela já é muito cara. Você vai fazer uma A25, o ativo estando 25. Você vai fazer uma A25 ou A26, você já paga quase 60 centavos. Enquanto nos Estados Unidos é mais uns 50 centavos só. É mais barato. Né? Na Alemanha, talvez um pouquinho mais barato. Até um pouquinho mais barato. Por conta da sua curva de volatilidade. Então, acho que esse fato mostra assim, que aqui no Brasil é complicado se apostar na alta ou na baixa. Você paga muito caro. Agora, quando você faz uma operação dessa, olha só o que acontece. Se no final das contas você souber isso daqui depois de 2 meses, cara, você está de boa. Porque aí... o próximo call e o próximo put que você vender já está coberto. Já está coberto. Tá certo? Então, se você, por exemplo, vender lá vamos supor que chegou aqui, agora a sua vez você fala assim, agora eu vou vender uma call e uma put do 27, por exemplo. Você já chegou nisso daqui. Bom, a put do 27 que você vender, né, esse dinheiro que você botou, você pode ou botar todo esse dinheiro no bolso, ou pegar todo esse dinheiro e comprar uma call, por exemplo. Comprar uma call mais longa. Tá? Então, depois que você já chegou nisso, que eu consigo chegar nisso daqui, né? Você tem aqui o ativo mais essa X28, né? A sua próxima operação talvez seja assim, até uma operação muito mais tranquila. Você pode pensar assim, olha, será que eu não posso, né? Você ficou livre. Eu vou vender aqui, por exemplo, uma da C,
27 e vender uma dó 27. Aí você pode fazer a sua escolha. Se você compra uma call ou compra uma put. Se você comprar uma put e o mercado subir, você vai estar em... Vamos supor que você compra uma put. Aqui x27. Então, nesse caso, se o mercado subir, essa O27 virar pó, né, você vai ter o quê? x27 mais x28, não é? Então, você já vai estar em overhead. Você já vai ter mais head do que o que você precisa. Ou seja, permite manobra. Se o mercado cair forte, por exemplo, você pode vender mais put. Tá? Se o mercado cair, nessa situação, isso aqui vai virar pó. Então, você vai ter o quê? Aperto 4 mais x28 mais x27 menos O27. Isso aqui você rola para P27, vai? Rola e reduz um pouquinho, tá? Mas você também já está bem redeado aqui. Então, você melhora a qualidade da sua carteira sim. Tá? Eu sugiro que não faça muito mais overhead do que uma vez, do que duas vezes. Porque esse overhead ele tem custo, né? Um dia isso daqui acaba degradando. Se o mercado subir, isso daqui acaba perdendo valor, tá? Mas no máximo duas vezes. Então, você consegue... fazer operações, né, em que você tenha, né, uma possibilidade de estar fazendo overhead nas operações. A put ela é mais barata, tá? Ela é bem mais barata no seu na sua compra, tá? Bom, vamos lá. Suponha que você não optou por isso, tá? Suponha que você estava nessa situação aqui, Petro 4 mais x28, você optou por vender, né, uma da C27, vender uma da O27 e comprar uma opção mais longa, só que de call. Então dá para comprar uns 3 meses para frente, tá? Então é C, D, E, F. Compra uma F27, por exemplo. Você montou essa situação aqui. Tá? É aí que você já começa a ter uma certa alavancagem múltipla. Então só pode acontecer duas coisas, ou sobe ou cai, tá certo? Se o mercado subir, o que acontece? Esse cara vira pó, não é? Então, eu vou ter o quê? P4 mais X28 mais F27 menos C27. Esse daqui eu não me preocupo. É só ir rolando mês a mês. A série C eu rolo para a série D, depois eu rolo para a série E e para a série F. Eu posso ganhar 3 rolagens aí. Quer dizer, já ganhei 3 rolagens aí, né? Então isso aqui ficou livre. Agora eu olho para cá e vejo o que eu vou fazer. Subiu, ele foi aqui para 28, por exemplo. Para 28. Então agora é minha vez. O que eu faço? Eu posso vender aqui uma da P28, vender uma da B28 e eu decido o que eu vou fazer com esse dinheiro aí. Se eu vou comprar uma... eu posso comprar o quê? Eu posso comprar uma put longa, posso comprar novamente uma da X28, ou posso também comprar uma série 3 meses para frente, né? Então seria aqui no caso D, E, F, G, compraria o quê? Uma G28, por exemplo. Tá? E é meio assim, né, gente? É uma situação em que meio que você tem que fazer a sua aposta. A menos que você tenha uma bola de cristal, você tem que fazer a sua aposta. Se você acha que vai subir, você compra uma call, né? Se você acha que vai cair, você vai ter que comprar uma put. É mais ou menos assim. Só que como esse cara tem 2 anos, assim, dá uma tranquilidade, né? Pensar que você pode fazer isso rolar em 2 anos, né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter como lastro o seu ativo e você vai utilizar o lastro dele para tentar potencializar ao máximo essas operações. Aí quando chega aqui, essa rolagem você vai botando no bolso, né? Vai botando no bolso essa rolagem aí, né? Em algum momento você vai ter que botar uma graninha no bolso, tá? Se acontecer essa situação aqui, né, em que você sobrou 2 puts, não está descartado a hipótese você vender uma delas para botar no bolso. Tá? Vender uma delas e botar no bolso, tá certo? Isso também seria um negócio legal aí, né? Tá botando isso daí no bolso. Tá? Bom, então basicamente, né, uma venda coberta dupla seria dessa forma aí, tá? Você utilizar os elementos de risco que você já tem, tá? E tentar potencializar, né, ao máximo essas operações aí. Tá?
Dá trabalho isso daí? É uma questão de costume. É uma questão de costume, tá? Tem gente que, para quem tá, para quem olha para isso daí, né, talvez fique preocupado. Fala assim, poxa, se o mercado cair muito, olha, vocês terem uma ideia, né, isso daqui, recentemente aqui, na faixa do 21, isso daqui vale mais uns 2,70, 2,60. Pô, 2,70, 2,60 é quase 10% da posição. Agora, o grande problema não é a venda coberta em si, é a sua limitação na continuidade. Você faz uma venda coberta, é aquela taxa maravilhosa. Aí quando você faz a rolagem, aí você já começa a perder cada vez mais o ânimo. Começa a ver que, nossa, o PIB aí da cidade vai ficar muito longe, né? Porque realmente a venda coberta ela é boa para quando você entra, o mercado está com a volatilidade, ou depois de uma grande queda, a venda coberta dá realmente um potencial de ganho muito bom. Mas depois ele piora. Depois vai piorando porque a rolagem ela não é tão perfeita quanto a venda coberta. Tá? E se tiver, por exemplo, ganho com dividendo, ele abaixa o strike e aí muitas vezes a rolagem fica até dramática. Fica até dramática, tá certo? Eu não recomendo a rolagem, depois que ele ultrapassa 10% do valor do ativo, eu não recomendo a rolagem. Eu prefiro deixar exercer. Sabe por que a rolagem não vale a pena? A rolagem, ela tem risco também. Porque ao longo do dia você tem movimentação do ativo. Então imagina você está fazendo uma rolagem e aí você tem que comprar a opção curta e vender a longa. A longa geralmente tem um pouquinho menos de liquidez. E aí você compra a curta, o mercado começa a cair e você não consegue vender a longa no preço que você comprou a curta. Isso é uma coisa muito comum. Então, ativos que têm opções assim, que já entraram muito no dinheiro, deu mais que 10%, se você tem um ativo, é melhor entregar o ativo. É melhor entregar o ativo, tá? Porque é uma questão de tempo, aquilo lá dá ruim, tá? Ter algum problema sério na rolagem, e muitas vezes até acaba pagando na rolagem, ou tem que aumentar, né? Para você não ter que desembolsar na rolagem, certo? Bom, vocês querem tirar uma foto aí? Bom, olhando desse jeito, né? Assim tá bom. Você está falando aí dessa opção do 20, então você pegou, olhou para o passado, não, realmente foi isso que eu fiz. Olhei para o passado e peguei o exemplo do Itaú. Pô, porque Itaú deu muito certo isso daí. A Itaú deu muito certo. Petrobras já não teria dado certo, porque com o desconto dos dividendos, o que acaba acontecendo é que não era mais 28. Mas pelos dividendos que ele deu, quem estava lá no 32, 33, já está no 23 depois de um ano. Ele pagou um mega dividendo. Então, no caso da Petrobras, ela não é, né? Essa estratégia teria funcionado, você teria ganho alguma coisa, mas esse lance de você ter o que? Um overhead ou então uma alavancagem múltipla, você não teria tido essa benção aí, tá? No Itaú teria tido. Tem uma frase, tá? Que essa frase não é minha, é do professor Sérgio Ferro. Ele tem uma frase muito legal dele, que a sua diversificação não pode ser só na estratégia, mas também no tipo de ativo. Você pensa assim, ó, então vamos lá. Então, cheguei à conclusão que a venda coberta dupla é muito boa, porque você pode ter overhead e alavancagem múltiplas se as puts forem virando pó. Ótimo, beleza. Tá? Então, tem que pensar assim, então, mas se você vai fazer isso, você não pode fazer só num ativo. Não pode fazer só na Petro, ou só na Ambev, ou só no Itaú. No Itaú, teria que fazer em vários ativos. Né? A minha sugestão, tá? São 3 ativos. Escolha só 3 ativos para operar, tá? Porque aí você consegue controlar melhor, tá? Tem alguns ativos que eu acho bastante interessantes que nós temos que sempre prestar atenção. A própria Petrobras, mas novamente a gente chama atenção. Ela depende da fase que ela está. A Petrobras já chegou a ficar 16 meses oscilando lá na faixa dos 15. E já teve período que ele ficou um tempão lá
entre 40 e entre 38 e 44. Um tempão lá no passado. Então vai depender da fase que ele está. Nessa fase que está a Petrobras, eu acho que não dá para fazer operações muito que você faça uma aposta o quê? No intervalo. Você tem que fazer uma aposta na alta. Não vai ter jeito, tá certo? Não vai ter jeito, perto de 4, tá? Nós temos a Vale, tá? Temos a Vale 3, né? Ambev 3. Ambev 3, né? Itaú, Itube 4. Bradesco 4. BBDC 4, né? E ITSA 4. E também a Bova 11. Tá? Então, esses ativos aqui, acho que vale a pena você estar sempre de olho neles, tá certo? Tá? Então vamos lá, a Petro sem comentários, tá? Ele vai depender da fase que ele está tentando se consolidar. Muito provavelmente por conta dos dividendos do fluxo de capital estrangeiro, é bem provável que a tendência da Petro, pelo menos, tá? Enquanto tiver essa condição, ele vai continuar subindo. Tá? Vai continuar subindo, aí dá o dividendo, ele volta para aquele valor lá que ele estava anteriormente. Tá certo? Né? Então ele está numa trajetória meio que de alta. A Vale, nós já sabemos mais ou menos qual que é o comportamento. Ele pode cair o quê? 12% 3 vezes, não é? Acho que é bem simples. Né? O cara lá, né, pega lá a máxima, multiplica por 0,88 duas vezes, pronto. É onde você vai começar a pensar, olhar para ele. Tá? Mas é só na terceira queda em que você pode aumentar um pouquinho mais a mão, ou então colocar o lote que você quer destinar para Vale. Tá certo? Ambev parece que é o quê? É nos 14 até os 15, né? 14 aos 16, parece que ele vai ficar aí um bom tempo e já está em torno de 17, 18 anos nessa faixa aí. Tá certo? Tá. Bom, esses dois aqui vai depender, Itube 4 e Bradesco, vai depender do quê? Vai depender da fase que ele está. Pelo jeito, a Itube, recentemente, ele está lá no 26, 28, está lutando naquela faixa lá. Vai e volta, sempre naquela faixa lá. Tá certo? Bradesco, né, anteriormente, né, estava 16,5 até 21. Só lembrar que ele já esteve entre 22 e 28, né? E aí deu uma boa baixada aí, né? Houve perdas? Sim, você pode ter tido perdas. Por isso que na hora que é para dar certo, você tem que maximizar o ganho naquela faixa. Tem que dar uma mega maximizada naquela faixa lá. Tá? Itaúsa é o seguinte, tá? Antigamente, né, era uma máxima e caía até 16%. Então, a Itaúsa, ela tem o quê? A característica hoje de bater uma máxima, ele pode cair até 22%. Então, qual que é o momento que eu entro nela? Qual que é o momento que eu entro na Itaúsa? Olha, você vai entrar depois de cair pelo menos uns 12, 13%, né? Não vai comprar na máxima. Não vai comprar perto da máxima, tá certo? Agora, a Bova 11, ela tem uma característica interessante. Tá? Ela tende a ficar oscilando em faixas de mais ou menos R$4. Tá? Então, vamos dizer assim que, ó, 104, né? 108, 112, 116. Você pode ver que ele fica um tempão nessas faixas aqui. E quando rompe uma faixa, ele passa para outra. Então, ele tem uma tendência de ficar nessas faixas de mais ou menos R$4. Tá? Então, é bom a gente conhecer qual que é a estrutura de cada ativo. Tá? Qual que é a estrutura de cada ativo. Como é que cada ativo ela se comporta e como que é a sua rolagem. Tá? Ambev, por incrível que pareça, ele tem sempre rolagem. Porque o tipo de player na Ambev é diferente. A Vale entrou muito no dinheiro, tá? Ele começa a ter rolagem muito ruim. Muito ruim, tá? Por conta do quê? Da característica dele. Então não tem como a gente assim ter a mesma estratégia para todo mundo. Tá? Mas é bom diversificar. Tá? Esse daqui, a venda coberta dupla, tem funcionado. Esse também funcionou muito. Quem fez venda coberta dupla lá na faixa dos 18, 19, na faixa dos 20, como ele estava, 19,5 mais ou menos, ganhou grana. Ganhou grana, tá certo? Chegou a ganhar, né, numa venda coberta dupla, de um mês chegou a ganhar 8, 9%. E mais importante, o mais importante não é só você ganhar esses 7, 8%. A venda coberta, você ganha 5% no mês, ou até em um mês e pouquinho. Só que depois você não consegue reproduzir. A venda coberta dupla, não. Você consegue efetivamente, se der certo, você conseguir fazer o quê? Novas operações, ganhando aí talvez 7, 8% de um mês para outro. Você consegue reproduzir isso. Conseguiu fazer isso 3, 4 meses, você consegue suportar uma porrada de 20%.
Tá? O problema é quando você vai lá, faz a venda coberta, ganha lá 5%, aí começa a ganhar 1,5% ao mês, aí depois você leva uma porrada de 20%, é um ano de trabalho jogado fora. O problema é sempre o tempo, porque nós somos finitos, né? Nós não somos infinitos. Então, quando você tem o tempo, o tempo, né? Ele é assim, o que nós podemos dizer do tempo, né? O tempo é um bem mais escasso que nós temos. Ele é inexorável para todo mundo. Então, no mesmo tempo que você está correndo um risco, você tem que maximizar o retorno sobre esse risco que está correndo. Tá? Claro, tem outras ferramentas que ajudam, né? Aí, quando você começa a olhar a venda coberta dupla, você pode começar a fazer algumas variações. Algumas variações. Então, uma das variações que você pode fazer é o próprio booster. Se você fez uma venda coberta, a call virou pó, você pode fazer um booster. Tá certo? A call virou pó, você pode fazer um booster, que você potencializa o ganho. Você ganha lá a venda coberta com a put e também você pode ganhar lá com o booster. Tá? Pode pegar também, pegar o lucro, né, fazer trava horizontal de linha, por exemplo. Né? Ou então pegar aquilo que, vamos dizer, que virou pó. A call virou pó, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma operação aproveitando o quê? Vendendo uma nova call e fazendo trava horizontal de linha com ele. Tá? Nós vamos pegar aqui umas potencializações, né, com o próprio booster. Tá? Então vamos lá. Né? Né, a sua potencialização com booster. Então vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo mesmo. Tá? Então vamos lá. Você pegou aqui numa Petro 4, vendeu uma da A28 e vendeu uma da M28 e comprou uma da X28. Tá? Então aconteceu isso daí. Aí o mercado caiu. O mercado caiu, né, e a A28 virou pó. O mercado caiu para 27 e a A28 virou pó. Então, o que sobrou para nós, né? Sobrou esse cara aqui e esse cara aqui. Então, você foi lá e fez a rolagem. Então, Petro 4, aqui fica X28 menos N28. Esse cara está livre. Esse cara está bem livre. Ele não precisa, ele não deve nada para ninguém. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, por exemplo, aqui fazer um booster. Pegar aqui uma da A26 e vender duas da A28. Poderia fazer isso, por exemplo. Eu estou fazendo um booster, mas eu tenho o ativo. Eu tenho um ativo aqui, tá certo? Eu tenho um ativo. Então, se o mercado subir, o que vai acontecer? Esse conjunto aqui vai me dar uma grana se o mercado subir. Tá? Então, vamos supor que você fez isso daqui e o mercado foi, por exemplo, para, sei lá, para 29, por exemplo. Isso aqui vai dar uma grana e o seu papel valorizou. Tá. Bom, aí vem uma pergunta que é muito interessante. Né? O pessoal fala assim, tá bom, você fez isso daqui. Né? E se o mercado for para 29, como é que eu faço a rolagem desse booster? Se você quiser manter o ativo, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho aqui uma da venda da A28, compra da A26 menos A28. Não é isso que eu tenho? Esse booster aqui? Tá. Esse cara aqui é uma venda coberta, certo? Então, suponho que no mês seguinte aconteceu que ficou acima dos 28, foi para 28,50. Então, como que seria a minha rolagem? Então, vamos lá. Né? Daqui, esse menos A28 que eu estou lá, eu rolo para B28, certo? Eu rolo para B28. A26 menos A28 vai valer quanto aqui? Vai valer R$2, não é? Se o mercado subir, isso daqui vai dar exercício. Eu pego esses R$2 e coloco no bolso. Pego esse e boto no bolso. E aqui para baixo eu tenho o quê? A N28 virou pó. Tá certo? Opa, aqui não é... Desculpa, aqui não seria A28, seria B, né? Seria B porque já foi para outro mês já, tá? Então vamos lá, até B. Então seria a B26 menos 2B28. E aqui
né? Então, aqui seria, opa, vamos tirar esses valores aqui. Seria B26. Aqui é B26 menos, né? B28. Aqui é B28. Né? E aqui eu tenho aqui a B28. Eu vou vender para C28. Aqui é B. Tá, então esses dois pilas aí que sobraram, eu botaria no bolso. Eu boto no bolso lá, que é a melhor coisa, né? Então tem horas que, quando você faz um booster, você quer manter aquela posição lá, você pega e bota no bolso, tá? Não tenta pegar o dinheiro do booster e aumentar, né? E tentar enfiar alguma coisa e bota no bolso isso daí. Bota no bolso. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de uma potencialização com booster. Né? Quando a call virou pó, você pode fazer uma potencialização com booster. E se a put virou pó? Também. Você também pode potencializar com booster. Se a put virou pó, vamos supor que a put virou pó, por exemplo. A put pôs em on. Então o que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui a P4. Né? Se a put virou pó, quer dizer que essa M virou pó e eu tenho, né, vamos lá, se a put virou pó, então a M28 virou pó, né? Então, vamos falar aqui, né, em relação ao primeiro lá, né, que está no 29, por exemplo. Foi para 29. Então a M28 virou pó. E a A28, eu rolei para B28. E aí vem o seguinte, assim, e agora? O que eu faço agora? Olha, o que você pode fazer aqui, nessa situação que está 29, você pode, por exemplo, comprar aqui uma da... Agora já foi para a série M, né? Eu pego uma da N31 e vendo duas da N29. Eu posso fazer isso daí. Né? Porque se o mercado cair, é como se eu tivesse o quê? Assumindo a compra somente no 27. Porque eu estou comprando na 31 e vendido na 29. Então eu posso separar isso aqui em dois. Menos N29 e N31 menos N29. Tá? Se o mercado der uma caída, vier para 28,5, 28, esse cara tem um bom ganho aqui, esse cara aqui vai, né, assumir a posição, ele talvez dê uma boa pozinhada, tá? Como eu falei, quando for put, você pode comprar uma mais longa, tá? Em vez de N, você pode comprar uma série O, por exemplo. Que aí a diferença é pequena. A diferença é pequena, tá? Então aí é melhor, porque se subir, você ainda sobra, né, o residual da O. Tá? É aquele lance lá, né? O cara fala assim, o cara vai lá e faz aquela reclamação, que a Ambev fica 20 anos lá no 15. É uma bênção isso daí. É uma bênção, a previsibilidade é uma bênção, tá? Aí vem o seguinte, a rolagem da put é ruim. Se a rolagem da put é ruim, quer dizer que a put longa está barata, não é? Por isso que faz sentido comprar put longa. Agora, a call já não faz tanto sentido. A menos que você venda call e put. Aí faz mais sentido. Porque senão, o que vai acabar acontecendo é que você acaba pagando caro uma call longa e caso o mercado caia, você acaba sofrendo. Tá? Mas em relação à compra das longas, a put é sempre mais vantajoso se comprar pelo menos um mês para frente. Mesmo no booster reverso. Tá? Porque o potencial de ganho que você tem por ter um mês a mais aumenta demais o potencial de ganho. Tá? Bom, agora falando dessas potencializações, né, pode vir a seguinte questão. Aí, né? Eu não posso fazer dois boosters, porque parece que os boosters são muito mais, vamos dizer assim, muito mais promissores, né, do que você pegar e vender uma call ou vender uma put. De fato, ele é muito mais promissor, tá? Os boosters são muito mais promissores. Mas a gente tem que pegar e dar uma reinterpretação aqui no booster. Tá? Nós temos que dar uma interpretada, né, no que é, né, reinterpretar o booster, tá? Olhar sobre a ótica da teoria da binarização. Tá? Bom, tem aí playlist sobre essa teoria aí, né?
para quem assina o canal lá no Imersão em Opções, eu aprendi só sobre essa teoria. Mas basicamente, o que a teoria da mineralização nos traz, né, bom, primeiro, ele é uma teoria, né, empírica. Ele não é uma teoria em que você usa como é que funciona geralmente a atividade científica, né? Bom, por que a gente sabe que o átomo tem um núcleo e tem lá a eletrosfera? Então foram feitas experiências que chegaram nessa conclusão. Tá? Então no passado, né, acreditava-se que o átomo era o quê? Era uma esfera maciça. Mas os gregos já tinham chegado. Os átomos eram o quê? Indivisíveis, por isso átomo, né? Não divisível, né? Não divisível e eram esferas maciças. Foi muito difícil de alguém conseguir chegar e falar que aquilo não era maciço. Porque você pega uma placa de ouro, a olho nu ele é maciço. Você olha e fala, ele é maciço isso daqui. Não tem como não ser maciço. Aí teve um cidadão, né? Que fez o seguinte, tá? Teve uma experiência lá, né, bem famosa de Rutherford, que ele fez o seguinte. Pegou lá um negócio aqui de chumbo, né, tá certo? Colocou um material radioativo aqui, colocou uma placa de ouro, tá certo? E colocou um arco aqui. Agora não lembro exatamente o que tinha lá, mas aqui tinha o quê? Materiais que eram sensíveis à radiação. Ele percebeu o seguinte, que aqui ficou luminoso. E aqui algumas pontas ficaram levemente luminosas. E qual que é a conclusão que ele chegou? Que isso daqui, essa placa que parecia maciça, não é maciça não. É completamente banguela essa placa aí. Porque a radiação conseguiu atravessar isso daqui. E alguns pontos ele teve o quê? Ricocheteou. Então ele chegou à conclusão que você tinha lá uma esfera, tá certo? E provavelmente aqui tinha o quê? A eletrosfera era desse jeito aqui, eram verdadeiros vazios. Então, a radiação passou por aqui e chegou até aqui. Então, essa construção de que o átomo é desse jeito aí, e foi uma construção que foi a pessoa imaginava um modelo, tá? Provavelmente já imaginava esse modelo, tá? Tiveram outros modelos de átomo, né? Chegaram nesse modelo e foi lá e fazer o teste para comprovar aquilo que ele imaginava. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, geralmente, a ciência, né, como é que ela faz? Ela parte o quê? De um modelo teórico, tá certo? Para um modelo, né? Para um quê? Para um modelo, né? Para um modelo... ele quer comprovar que esse modelo teórico, né? E aqui vamos dizer que a realidade, isso aqui a gente pode chamar de realidade as coisas que a gente vê. A realidade. Essa é a realidade, né? Ou, né, o que é efetivamente, né, a questão aí, tá? No caso das opções, nós temos um problema muito sério nas opções, porque todos os modelos falam sobre precificação. E toda essa precificação, todos os modelos são modelos, não vou dizer bons ou ruins, mas todos eles, né, levam em conta uma probabilidade razoável de eventos dentro da normalidade, tá? Então tem muitas pessoas que falam muito sobre os eventos de cauda, que o colapso está por aí, tá? O pior é que tem razão, porque se você for pensar na esperança matemática de um colapso, ela é razoavelmente baixa, mas quando se dá, o negócio é feio. A gente vê o subprime, por exemplo. Subprime, ninguém imaginava, né? Imagina aquelas empresas gigantescas lá, todas elas com os balanços meio suspeitos. Teve o caso lá da Enron, né? Que a empresa tinha lá um grande rombo lá e apresentava lucro todos os anos, tá? E isso, claro, né? Com a ajuda, né? De várias empresas, de algumas, né? Empresas lá de rating, né? De auditores, né? Quer dizer, o que os auditores não viram lá? Tá? Então, os modelos que nós temos, geralmente o que é? Ele parte de um princípio, né, de um modelo, né, teórico e chega a tentar aplicar isso na prática. É isso que nós vemos. Então, todos os modelos de precificação de opções, eles falam o quê? Eles olham, né, medidores que, no mínimo, a gente podia desconfiar um pouco deles.
Vou desconfiar um pouco dos medidores. Quando a gente fala de delta, por exemplo, né? O delta, né? O delta que nós usamos, então qual que é a definição de delta? Então tem várias definições. Então tem aquela definição que o delta é o quê? É a derivada, blá, 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 tá bom. Então você vai lá e explica para uma criança o que é uma derivada. Tenta lá explicar. O meu filho tem 12 anos, tenta explicar para ele o que é derivada. Tá? Mas, de um modo geral, a gente pode dizer o seguinte: a derivada ele é uma variação proporcional. A grosso modo, uma variação proporcional. Então, por exemplo, você fala assim, ó, o ativo foi de R$ 20 para 21. Tá? E a opção, né, a A20 foi de R$ 1 para 1,40. Ou seja, isso aqui variou R$ 1, tá certo? R$ 1, isso aqui variou 40 centavos. Então podemos dizer que, olha, então quer dizer que o delta, né, o delta da A20 é aproximadamente 0,4. Ou seja, se isso aqui valia R$ 1, isso aqui valia 40 centavos. Tá? Então basicamente é isso daí. Tá? E é mais ou menos esse o conceito de derivada, né? A derivada é uma variação, né? É uma variação proporcional. Claro, isso é de uma forma assim até grosseira, né? Porque a derivada ela vale o quê? Então aí o que acontece? Olha só que coisa, né? Como que estamos numa sociedade de críticos e perdedores? Então o que acontece? Quase todo mundo que fala de derivada, ele gosta daquela definição. Não, mas a derivada só vale para o ponto. De fato, né, a derivada, né, a definição de derivada, que é uma variação proporcional quando a variação do tempo ou a variação, né, daquilo que vai ficar embaixo, né, é muito pequenininha. Porque realmente é diferente, tá? Então, quando você pensa assim, uma curva, por exemplo, né, uma curva, tá? Então, aí tem toda aquela definição geométrica. Derivada, não sei, aqui é reta tangente, então tá bom. Então você pega aqui, esse ponto aqui, e o cara é um mestre, ele consegue traçar uma tangente nesse ponto aqui. Então, essa é a ideia da derivada. Quer dizer que a derivada dessa opção em relação ao preço é 0,4. Se o preço andar, né, vamos supor aqui, né, se o preço andar R$ 1, por exemplo, se o preço andar R$ 1, tá certo? A opção vai andar 40 centavos. Tá? Que seria tangente. Tá? Então essa é mais ou menos essa ideia aí. Tá? Mas isso só vale para o ponto. À medida que vai mudando, a tangente vai mexendo aqui. A tangente aqui ele vai mexendo. Então também só vale para o ponto. Então olha só o que acontece. Quando você vai falar sobre delta, a maioria das pessoas gosta de espirrar aquele negócio lá. Porque o delta é a derivada direcional, blá blá blá, parcial em relação ao preço. Tá, beleza, tá bom, tá. Isso aí serve como discurso. E aí quando alguém chega, como eu chego e vou lá, e vou dar uma definição de delta aqui, ó. Então aqui é uma variação proporcional. Pronto. Vem aquela leva de gente falando assim, porque a derivada só vale... Aí gosta daquela definição lá. Que a derivada, né? F' de x é igual a limite de f de x menos f de x mais h, né, sobre h é limite quando h tende a zero. Tá? Porque só vale no ponto. Então, o que nós temos é uma sociedade de perdedores. É uma sociedade que aquele cara vai lá, né? Eu até, né, agora quando eu descasco a maçã, eu tô assim num jantar na casa de alguém, né? Eu já consegui me prevenir daquele papo do tipo assim. Porque se você tirar a casca da maçã, você tira 85% das vitaminas. Ai, meu Deus do céu. Né? Eu já pego, já deixo a casca de maçã, descasco bem bonitinho e deixo ele separado. Porque se alguém me fala um negócio, então, toma. Então fica com os 85%, que eu fico com os 15% de vitamina aqui, não tem problema. Não tem problema. Então, o que é? Infelizmente, a gente tem uma sociedade desse tipo aí, tá certo? Né? Então, acontece. Todas essas definições não ajudam em nada, né, a compreensão sobre opções. Porque quem determina o preço das opções é o mercado. Tá? Não é o delta, não é o velho, não é a vol, não é nada disso. Tá? E eu conto aquela história, né, de um amigo meu que quebrou, né, operando uma opção e era tal da E46. Vale E46. Tá? A gente estava comprado nela e estava vendido na D42. Era da Vale. E sabe o que aconteceu? Quando a Vale estava R$ 40, essa opção, a E46, estava R$ 1. A E46 estava R$ 1 mais ou menos. Estava longe, desculpa. Estava 60 centavos, desculpa, estava 60 centavos. Aí a Vale foi subindo e essa opção andava tão pouquinho
E o delta dela, naquele momento que a Vale estava com o delta era de 25 centavos. Quer dizer, teoricamente, se a Vale fosse para 41, ele devia ir para 85. Quando a Vale subiu R$ 1 e foi para 80. Quer dizer, já ficou 5 centavos para trás aí. E aí, naquele momento, o delta já era de 35. Ou seja, se a Vale subisse mais R$ 1, ele tinha que subir 35 centavos, né? A desgraça subiu R$ 1 e o negócio lá subiu só 15 centavos. E foi indo. Sabe o que aconteceu? Chegou, teve até um dia que foi absurdo. A Vale subiu 40 centavos e aquela opção caiu 10. E um amigo foi lá e quebrou. Estava vendido na D42, comprado na E46 e o cara quebrou, porque chegou um dia antes do vencimento, o cara estava mega posicionado e aquela opção não reagia. Ele chegou a um momento de ser negociado a uma vol de mais ou menos 18%, uma coisa impensável para a Vale, que a média da Vale era 45%, como é que caiu até 18%? E o cara quebrou. Né? Quebrou. Naquele dia, na virada de sexta-feira para segunda-feira, o cara quebrou. Quebrou, se arrebentou, coitado. Aí depois que passou tudo isso daí, falei, cara, como é que aconteceu isso daí? Meu Deus, como é que esse... Né? E aí quando passou, o que aconteceu? Passou, venceu a série D, quem já tinha que quebrar aqui? Eu tinha estopado antes, tá? Eu fiquei meio com medo que a volta tinha caído e estopei. E o cara foi aumentando, que aquilo ia contra a lógica dele. E continuou aumentando, e acabou quebrando. Bom, aí depois, né? Depois que... É sempre assim, né? Depois que é para estudar... As pessoas são boas historiadoras. A gente foi atrás de ver o que aconteceu. Se eu falar assim, cara, então o que acontece? Eu estava comprado o quê? Na E46, né? E estava vendido na D42. E aí o que aconteceu? Depois que passou, conversei lá com o back-office, né? Nosso back-office falou, pô, tem alguma coisa errada nessa opção aqui. Por que isso aqui não reagiu? A outra, depois que foi para terça-feira, antes do vencimento, era na segunda-feira. Sabe o que aconteceu? Voltou ao normal, isso daqui explodiu, o preço dele voltou ao normal. Ou seja, se o cara tivesse mais um dia, não ia adiantar nada, ele ia quebrar do mesmo jeito. Por quê? Porque a pressão em cima desse cara aqui estava o seguinte. Né? Então, o que aconteceu? Né? Bom, a gente estava comprado nisso, não é? E por que chegou um momento que ele não subia mais? Porque tinha um cidadão lá que tinha feito o seguinte. O cara deixou vendendo uma F46, né, no R$ 1. Deixou vendendo isso daqui. Então, quando esse cara estava 60 centavos, estava certinho. Por quê? Uma trava de linha, comprado nesse, né? Se eu comprar esse e vender esse, dá 40 centavos, não é? Está dentro. O CDI estava 9 e pouquinho menos de 1%, uma trava de linha, está dentro do preço, não é? Só que esse lote aqui, naquela época, a gente não olhava muito as opções da frente. E aí, esse cara aqui, ele até um determinado momento, ele teve um comportamento normal. Só que quando ele chegou mais perto dos 85 centavos, o que acontece? E aí começou a acontecer o seguinte. Só que o cara botou esse lote aqui, era um lote de 5 milhões de opções. Naquela época, em 2007, era muita coisa. 5 milhões. Só que é o seguinte, né, depois que aconteceu, depois que eu vi que rasparam, começou a voltar ao normal, a gente foi começar a ver, olhou o mapa das operações. Naquela época não tinha o Jumbo. Tinha que pedir para o nosso back-office, né? Pedir lá para a bolsa. Aí a gente descobriu que tinha um lote de 5 milhões aqui, que tinha sido colocado faz tipo 2 meses atrás. Só que na época que o cara colocou isso daqui, se eu não me engano, o cara tinha pago 38 na Vale. Então, para aquele cidadão lá, o chefe dele falou assim, olha, é o seguinte, raspa 5 milhões de Vale e deixa vender, ganha alguma coisinha aí nas opções. Ele deixou o lote aqui no R$ 1 e não estava saindo. Mas todo o mercado começou a subir, começou a sair um pouquinho disso. Quando o resto do mercado começou a enxergar esse cara aqui, né, que estava R$ 1, e esse cara aqui que estava num preço bom, começou a ir comprando esse e vendendo esse. Por isso que amassou a gente. Nessa hora, não adianta delta, vega, gama, teto, raio que o parta, borboleta, grilo, iron condo, iron urubu, não adianta. Por quê? Porque o mercado, quando você tem um elemento que desequilibra a operação, não adianta, não tem o que você fazer. Por isso, quando você vai olhar para uma operação,
qualquer que seja a operação que tenha temporalidade, você tem que olhar o delta estrutural dele. Tá? Então, só assim, o que é mais seguro? Uma trave horizontal de linha ou um booster? O booster é mais seguro. Porque o booster, o que acontece no booster? A potencial com o booster. Você tem delta lá. Você tem delta e é real esse delta. Quando você tem a opção mais longa, todos eles podem ter esse problema. Não vou dizer que isso vai acontecer de novo, mas aquilo que aconteceu foi um negócio terrível mesmo. Aí quando chegou na terça-feira, esse aqui ele chegou a mais ou menos 90 centavos, foi o máximo que conseguiu chegar. Quando chegou na terça-feira, virou o dia e já foi para 1,60. Por quê? Porque aí parou a pressão em cima dele. Esse cara, o lote desse cara já tinha acabado. E eu até cheguei a comentar, né? Aí, mercado financeiro Faria Lima, a gente pensa que é muito grande, mas não é tão grande assim. Aí a gente fica lá conversando, né, com o pessoal. Pô, meu amigo levou o maior chumbo nesse daqui. Falou, pois é, mas aí apareceu um cara, mas eu estava vendendo esse cara. Eu estava vendendo esse cara aqui. Deixei um lote de 5 milhões lá para vender, faz uns 2 meses, cara. Demorou quase que 2 meses para sair esse lote aí, né? Só que para esse cara que pagou 38 na Vale, para ele tanto faz. O chefe dele falou, pagamento de 38 na Vale. O que o cara fez? Comprou 38 e botou lá a opção para vender lá em cima. Quer dizer, para ele que tinha recebido essa ordem, para ele estava tudo bem. O que ele conseguiu receber, e aí a Vale foi lá para 43,20, ele pagou um horror para sair da D42 com esse cara aqui, pagou. Né? Ele chegou a pagar acho que 80 centavos e alguns lojas chegou a pagar 1,20 para sair desse negócio aqui. Coisa que foi perto dos 44,20, chegou a pagar 1,20 para sair da operação. Porque a volta desse cara estava muito alta e daqui tinha sido amassado, né? Aí, claro, depois que o cara zerou, voltou tudo, né? Sempre, né? Então, quando a gente olha para essas situações, que a gente começa a falar, cara, não dá para você tem que usar, o booster é mais seguro. O booster é mais seguro. Mas agora vamos tentar reinterpretar o que é o booster. Tá? Então, o booster, ele tem um conceito de equivalência cardinal. Tá? Então, olha só. Eu estava falando dessa, compra uma da A26, vende duas da A28, tá bom? Por exemplo, você fez isso daqui. Isso tem uma equivalência cardinal em estar vendido na A30. É isso. Tá? E a explicação é o seguinte. Se você for exercido no 28, você tem uma trava de alta de R$2 no ar. Certo? Então é como se você estivesse vendendo somente no 30. Ou seja, você chuta a sua entrega lá para cima. Tá certo? E se você pegar, por exemplo, eu comprado uma da M30 e vendido em duas da M28. Tá? Isso daqui tem uma equivalência cardinal em relação a estar vendido na M26. Equivale a comprar no 26. Né? Por quê? Se o mercado cair, eu estou vendido numa da M28, mas eu tenho uma trava de baixa de R$2. Então, equivale a estar comprando ativos somente no 26 e não no 28. Tá? Então, né? Eu lembro do último dia em que a criadora, né, quem idealizou essa teoria, a última palestra dela era num saguão, né, lá do Banco Central da Argentina. No saguão, né, tinha um auditório lá embaixo e ela estava explicando isso daí, né? E eu lembro que um monte de gente lá falando um monte de besteira. Falando, né? Então, ela tá falando lá sobre os índices, né? Que isso funciona muito bem para os índices. E o pessoal falando, sabe, coisa que não tinha nada a ver. Tava falando sobre os índices americanos, né? O índice chileno, que também era bom para fazer isso. Eu vi as pessoas que não, mas né, não tá esse valor, é a mesma coisa, isso aqui é o completo não tá esse valor, o completo tá 30 agora, por exemplo, né? Coisa que não tinha nada a ver, né? Tentando, como parece, desqualificar completamente, né, a teoria. Eu até lembro que quando ela terminou lá a palestra, ela falou, olha, provavelmente essa é a última palestra que eu vou dar na vida. E a partir daquele momento ela nunca mais falou sobre isso. Terminou lá a sua teoria e também não se preocupou em divulgar. Né? Porque nós estamos numa sociedade assim.
Só que isso daqui, o que a gente faz? Você não está olhando delta vega, você vai olhar preço. Se, por exemplo, você puder fazer isso daqui, vamos supor que num determinado momento você consiga fazer isso, por exemplo. Olha, eu vou comprar aqui uma da A24 e vender duas da A27. Vamos supor que isso daqui seja zero cost call. Ou seja, a gente não está olhando para a estratégia e indo para o mercado. Você vai olhar para o mercado e ver se dá para fazer isso. Então, aí a questão aqui é o seguinte: se você tem um papel, não importa quem empresa está o papel, onde que você está entregando esse papel aqui? 24, no 30, não é? Então, equivale a tá, né? Mas qual que é a diferença desse para esse daqui? A entrega no 30 é a mesma, mas se tiver abaixo do 30 é completamente diferente. Suponha que o ativo esteja no 28. O que vai acontecer? Esse cara vai valer 4 e esse vai valer 1. Você vai receber R$2. E se tiver no 27, você vai receber R$3 aqui, não é? Se tiver no 27 aqui, você só recebe 1. Esse cara é diferente desse. Tá? E se, por exemplo, eu tiver essa situação aqui, vamos supor que em algum momento eu tenho essa situação. Eu posso comprar uma da M33 e vender duas da M29. Qual que é a minha equivalência cardinal aqui? 25. Né? Aqui, desculpa, aqui não é A, né? Aqui é M, né? M, né? Menos M. Então, quando a gente pensa, né, nos boosters, nós temos que começar a olhar sobre essa interpretação. Não olha em termos de probabilidade, olha em termos de assunção. Você está confortável em comprar no 25 uma Petro, uma Vale, ou sei lá, um Itaúban? Se você está confortável, essa operação ela é boa. Tá, vamos pegar, por exemplo, no caso da BOVA 11, por exemplo, né, da BOVA 11, tá? Então, BOVA 11 tá lá, vamos supor que na BOVA 11, tá? Vamos pegar aqui, né, da BOVA 11. BOVA 11, por exemplo. Então, você começa a ver, né? Então, nesse momento está 114. Aí você fala assim, eu vou fazer um booster reverso aqui. Eu consigo, por exemplo, comprar aqui uma da U113 e vender duas da T110. Vamos supor que em algum momento você conseguiu fazer isso daqui. Então, isso daqui, 113 com 110, qual que é a minha equivalência cardinal aqui? Ela está vendido, né, na T107, não é isso? Está vendido na T107. Tá? Essa seria o quê? A minha equivalência cardinal, tá certo? A minha equivalência cardinal. Aí a pergunta é o seguinte, você aceita ou não, né, comprar no 107? Bom, aí depende, né? Eu acho que 107 eu compraria só no 100. Mas se você está confortável nessa operação aqui, você pode fazer ela. Vamos ver aqui. Ele está 114. Né? Se você for pensar, qual que é a chance de chegar no 107 em um mês? Eu acho que é mais ou menos baixa. Não é muito alta. Mas aqui nós não estamos discutindo probabilidade. Nós estamos discutindo o seguinte, que se essa operação cabe ou não no seu bolso. Tá certo? Se essa daqui com a Petrobras cabe ou não, você pode assumir compra no 26? Essa que é a questão. Aqui no caso a gente compraria um pouquinho mais longa, né? Talvez uma N, tá? Uma N30, por exemplo. Tá? Agora, se você fizer isso simultaneamente, vamos supor que você consiga fazer isso daqui simultaneamente. Tá? Vamos pegar isso aqui simultaneamente. Vamos olhar para isso aqui, olhar para ele simultaneamente. Vamos supor que você conseguiu fazer isso aqui no Zero Cost Call, você tem papel para entregar, ou você vai travar lá em cima, em alguma... Bom, enfim, você montou essa posição aqui. Né? Eu posso dizer o seguinte, se o mercado estiver entre 27 e 29, entre 27 e 29, esse conjunto vai valer R$5. Esse conjunto vai valer R$5. Tá? Vamos ver se isso é verdade? Se tiver no 28. Se tiver aqui no 28. Então, no 28, vamos fazer a conta mental. No 28, quanto vale esse cara aqui? 4 e aqui vai valer 1, certo? Né? 4 menos 2 vezes 1 vai sobrar R$2 no bolso. E se tiver no 28, esse cara vai valer quanto? 4 e esse cara vai valer 1, não é? É isso?
Não, no 28, esse aqui vai valer 5, esse aqui vai valer 1. 5 menos 2 vezes 1 vai sobrar 3. Então quer dizer que entre 27 e 29 eu vou receber R$ 5 dessa operação aqui. Tá. E aqui, hein? Aqui, como os dois estão no 28, você só vai conseguir receber R$ 4 se estiver exatamente no 28. Tá? Esse daqui, esse conjunto aqui já não é muito bom, não. Esse conjunto aqui já é um conjunto tenso. Tá certo? Um conjunto tenso. Mas, olha, se tiver no 27, por exemplo, se tiver no 27, esse aqui sobra R$ 1 e esse também sobra R$ 1. Se tiver no 29, aqui, né, vai ficar 3 menos 2 vezes 1, vai receber R$ 1 daqui e R$ 1 daqui. Esse já é mais tenso. Agora, esse daqui, por exemplo, ele é uma operação fantástica, se puder ser feita. Geralmente, tá? Geralmente, esse tipo de operação que você coloca dois boosters contrapostos, você consegue efetivamente tirar um bom dinheiro dele. Tá? Mas tem que levar até os dias finais. Até os dias finais. Tá? Se você só um booster, por exemplo, aqui, no caso é um booster somente com a put, né? Você vai fazer se você tiver, ou se tiver call vendida, ou se não, você acredita que a queda não será tão grande assim. Tá? Não será uma queda tão grande, isso aqui você tem um potencial aqui de ganho muito grande. Tá? Né? Veja que isso daqui, o que ele é? Ele é um tipo de estratégia, um tipo de teoria que ele não fala o quê? De delta, de vega, de gama. A gente tem que também tentar contextualizar a teoria da binarização, o contexto do momento. Tá? Então, começou a ser desenvolvida em 1987 e parou em 1995. Então, vamos tentar entender o que é 1997. Né? Em 1987, é pré, o Black-Scholes ganhou o prêmio Nobel da precificação, né? O modelo de Black-Scholes em 1995, né? Acho que é em 1995, foi isso, 95, 96. Eu sei que 2 anos depois o fundo dele quebrou. O fundo dele, né, que tinham lá mais de 5 prêmios Nobel. Nossa, só tinha doutor, o escambau lá acabou quebrando lá. O Long Term, né, Capital Money. LTCC. Você pegar lá, né, Black-Scholes quebrou, você vai ver lá na internet, tem várias reportagens sobre isso, tá certo? O que acontece no modelo de precificação do Black-Scholes? Você tem aquele risco de cauda. Mas o maior problema não é o modelo de precificação. Eu vou dizer qual que é o problema, né, desse modelo. Mas ele não é um modelo, tá? Qual que é o problema do comportamento humano? Imagina o seguinte, né? Olha só. Eu gosto muito dessa história, né? Eu tinha lá uns 13, 14 anos. Eu conheci uma menina que era lá da República do Madagascar. Se conheciam numa competição lá. A gente trocou cartas. Trocava cartas, nossa, eu adorava ela. A gente é criança, aquelas paixões pré-juvenis, né? Tá. E uma vez eu trocava cartas em espanhol, né? E aí numa dessas cartas eu falei o seguinte, eu falei assim, nossa, mas eu tenho tanto fascínio pelo povo malaio, porque Madagascar eles são malaios. Né? São os polinésios que colonizaram Madagascar lá, sei lá, 2.000 anos, sei lá, acho que 1.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo. Aliás, né, os malaios são fantásticos, né? Eu consegui naquelas canoas lá pré-históricas, lá consegui chegar até a Ilha de Páscoa, até, né, tem relatos, né, que tem vestígios, né, de povos malaios, né, na Terra do Fogo, né, que é sul lá da Argentina, do Chile. Cara, então, assim, realmente é fantástico. E aí, né, a pergunta foi o seguinte, assim, nossa, mas como que eles conseguiram? Eles deviam ter uma tecnologia para estabilizar os barcos, né? E para minha surpresa, né, eu falei assim, não, mas os barcos não eram estáveis. Mas como assim não eram estáveis? Como é que eles atravessaram o oceano? Porque é impossível, naquela época, ter atravessado o oceano sem o barco virar. Então, os barcos eram hidrodinâmicos. Eles viravam fácil e desviravam fácil. Cara, que coisa! Nossa, para mim aquilo foi uma surpresa. Nossa, mas como assim? Não, eles tinham que ser hidrodinâmicos, eles não conseguiam atravessar o oceano sem virar. Então, você fala assim, você pensa assim, né? Então, o que acontece?
Aí fala assim, mas mesmo assim, pô, então, aí tem até um, lá na Universidade da Havaí, tem um museuzinho lá com um sextante feito com casca de coco. Feito com casca de coco. Mas, poxa, aí tem os relatos, né, dos contos orais, né, que foi passando de geração para geração, né, e eles falavam que na época que, vamos dizer assim, tem as histórias, né, tem as lendas lá dos malaios, de como eles chegaram lá na Ilha de Páscoa e tal, né, só que todos esses contos eles contam o seguinte, que na época que eles chegaram, o vento estava contra a navegação. Aí você vai pensar assim, mas o que esse cara tem na cabeça? E contra o vento é muito mais difícil, né, de chegar contra o vento. Mas olha só o raciocínio do cidadão. Né? Bom, naquela época, né, as viagens oceânicas, o cara pensava, eu vou e se chegar lá, talvez eu não volte. Talvez eu não consiga voltar. Então não tinha essa do cara ir sozinho lá, não sei se o cara fosse solteiro. Mas geralmente o cara levava o quê? Né? Mulher, filhos, né? Cachorro, gato, né? Animais de estimação, levava tudo. Então ele pensava assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, eu sou o único que está remando, bom, pelo menos o vento leva a minha família de volta para sua origem. Essa era a ideia. Então é completamente contra a nossa lógica. Mas por que eles faziam isso? Por uma coisa muito que permeia muito o ser humano: medo e incerteza. O medo e a incerteza fazem a gente tomar o quê? Determinadas atitudes, talvez não tão racionais. Agora, qual que é o perigo supremo que existe no mercado financeiro? É que quando você tem um modelo que é validado cientificamente, a sua certeza da razão é muito forte. Eu até perguntei para o cidadão que quebrou, assim, qual que era a sensação, o que você tinha, qual que é a sua sensação sobre a operação gigante que você fez, que te levou à bancarrota, na hora que você montou e na hora que começava a dar errado? Qual que é a sensação que você tinha? Que o mercado estava errado. Que o modelo matemático ele estava certo. Então, a certeza da razão era muito forte. Inclusive, nas entrevistas, ele fala o seguinte, cara, eu fiz lá o modelo, o ensaio lá pelos modelos matemáticos de risco, e eu tinha certeza absoluta que o máximo que eu ia perder era 300 mil. Que era um dinheiro que eu tinha. Ele falou que quando ele virou o dia, ele estava devendo 1,5 milhão na corretora. Tá? Então, o que acontece nesses modelos, né, que você utiliza, os modelos probabilísticos? Eles não levam em conta, eles não contemplam o quê? Os chamados eventos de cauda. Aquela cauda longa lá, aqueles 0,001% que pode dar errado. Só que o mercado é o seguinte, o mercado ele tem essa capacidade de levar a gerar o quê? Sempre esses eventos fora da curva, fora do normal. Porque o nosso mercado, ele não, nenhum mercado financeiro, ele é um mercado razoavelmente, vamos dizer, racional. Ele gera uma certa irracionalidade. Então você imagina o seguinte, o VIX, por exemplo, ele chegou a lá 93 pontos. 93 pontos quer dizer o seguinte no VIX. Quer dizer que para você proteger a carteira uma semana, né, se comprar uma put para durar uma semana, você vai pagar 4,6% para proteger a sua carteira. Ou seja, 20 semanas acabou o seu patrimônio. Faz sentido você pagar um seguro de 4,6% por semana? Não faz sentido não, mas teve gente que pagou. Teve gente que pagou, né? Por quê? Porque ele tinha medo que acontecesse uma coisa pior e o cara se quebrasse. Então ele acabou pagando. Só que esse cara que pagou esse seguro, muito provavelmente, ele conseguiu se safar, porque ele não quebrou. Mas a partir da segunda, terceira semana, cara, não vou pagar 5% por semana de seguro. O que eu vou fazer? Eu vou zerar a minha posição. Mas aquilo era ilógico. Era muito ilógico. Mas isso aconteceu. Mas qual que era a chance do VIX chegar lá? Olha, a chance era 100% quando aconteceu. E era 0% enquanto não acontecia. Então, o que a gente pode dizer do mercado, né? Temos que olhar o seu risco aqui. Não ele probabilisticamente. Se eu chegar aqui, eu até posso calcular a probabilidade estatística binária do 114 chegar no 100. Em quantos por cento de chance que eu tenho para começar a perder? A gente pode até calcular. Tá certo? Para quê? Para validar a nossa crença. É só isso. Porque se sair alguma coisa, se soltar uma bombinha nuclear lá em qualquer lugar do mundo, cara, esse 114 vai para 80 em um mês. Às vezes só vem nem em um mês. Em 4 pregões vai para 80 isso daí.
Certeza que vai. Ou daí para menos, né? Então o que acontece, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tá, com esse negócio, com a certeza da razão. Por isso que eu não gosto de usar esses modelos. Prefiro esses modelos que são mais, vamos dizer, empíricos, tá?